Pai. Obrigada, Pai, pelo seu Espírito Santo habitando dentro de nós, Pai. Obrigada por esse culto. Obrigada por essa noite, Pai, porque nós sabemos que o Senhor fluirá nesse local, Pai. Aleluia, Pai. O Senhor tem coisas maravilhosas para nos ensinar, Pai. Aleluia, Pai, pela sua palavra. Aleluia, pelo seu ensinamento, Pai. Aleluia, Pai. O Senhor é bom. Obrigada, Pai. Obrigada. Aleluia. Aleluia. Podem se sentar? Amém? Amém. Obrigada. Será que já está prontinho? Tá bom. Enfim, vai dar tudo certo. Então, a gente está aqui, né? Mais uma quinta-feira de fé. E hoje, então, a gente vai continuar falando sobre fé. Como filhos de Deus, né? Como a gente declarou aqui, nós não somos escravos do medo, nós somos filhos de Deus. E por isso, então, a gente precisa aprender a andar em fé. Amém? Então, vamos lá. Eu espero mais um pouquinho. Tá quase indo. Eu tenho os slides aqui para a gente poder... Aê! Então tá. Então, a gente vai começar, então, o nosso culto, né? O nosso ensino, com uma pergunta muito simples. O que você anda confessando, amém? A gente cantou aqui agora, louvor. Você não é mais escravo do medo, você é filho de Deus. Amém, glória a Deus. Mas o que você anda confessando na sua vida diária? O que você anda confessando diariamente, né? Em casa, no trabalho, na rua, no carro. O que anda saindo da sua boca? Amém? E aí a gente vai relembrar um versículo muito básico quando a gente fala de fé, que é Marcos 11, 23. Porque em verdade vos digo que se alguém disser a esse monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Em complemento a esse versículo, eu trago um outro versículo, Romanos 10, versículo 8. Vocês não precisam abrir. Mas ele diz assim, porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos. Então, se a gente pegar esse versículo muito básico de Marcos 11, 23, e a gente entender e meditar nele, aqui ele vem escrito, né? E se disser a esse monte, erga-te e lança-te no mar, crê que se fará o que diz, então você crê que se fará o que você disse, assim será com ele. E se a gente pegar Romanos 10, 8, né, que fala... a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos. Então, a gente vê aqui um princípio muito básico de fundamento da fé, que é a fé, né, que a gente crê no nosso coração, mas a gente precisa o quê? Confessar com a nossa boca. E é justamente isso, né? A gente não pode esquecer que Deus, ele é um Deus de fé. Se a gente pegar em Gênesis, a gente vê que quando Deus criou o mundo, né, o mundo era sem forma e vazio, né? A terra era sem forma e vazia. Mas ele o quê? Ele falou, haja luz e houve luz. Deus não pensou, haja luz e se fez a luz. Deus falou, haja luz e houve luz. Então, esse é um princípio que Deus já estabeleceu bem no começo da criação do mundo. Ele falou, ele precisou confessar, haja luz. Então, Deus é um Deus de confissão, Deus é um Deus de fé. Na própria criação do mundo, né? Na própria criação da terra, Deus usou esse princípio da confissão. Ele não pensou, através do seu pensamento, que houve luz. Se a gente for ler todo Gênesis 1, a gente vê que tudo que foi se originou por quê? Através de Deus falando, né? Deus falando, façamos tal coisa, haja tal coisa, cria-se tal coisa. E aí a terra foi se formando, né? O homem surgiu, os peixes surgiram, os animais surgiram, tudo surgiu porque Deus falou. Então, assim a gente aprende a importância da confissão. A gente aprende aqui, então, a importância da fé, né? A fé é tão importante, a confissão é tão importante para a fé que até o próprio Deus Todo-Poderoso, ele fala
que as coisas acontecessem, né? Ele teve a fé de, antes mesmo que houvesse luz, ele falou, haja luz. Antes mesmo que a terra tivesse forma, antes mesmo, né, a terra era sem forma e vazia. Antes mesmo que houvesse alguma coisa na terra, Deus falou, haja luz. E houve luz. Ele falou antes que acontecesse. Aí ele usou a palavra dele para que o seu poder se manifestasse. Amém? E aí a gente está falando de confissão aqui, e às vezes algumas pessoas, elas se concentram na confissão, no aspecto da confissão, que é a confissão dos pecados, né? Mas eu não estou falando aqui de confissão dos pecados. Eu venho trazer aqui para a gente hoje uma confissão positiva, que é uma confissão que é a declaração da sua fé. A confissão que é o quê? É uma convicção interior. É uma convicção profunda, uma profunda convicção das coisas, né, que você crê. E aí você declara, você confessa positivamente. Peraí. Isso. Então, a confissão positiva, ela se baseia em 5 aspectos principais, que são o quê? Aquilo que Deus, em Cristo, fez por nós no seu plano de redenção. Qual é o outro ponto da confissão positiva? Qual é a outra base da confissão positiva? O que o Senhor, por meio da sua palavra e do Espírito Santo, tem realizado em nós através do novo nascimento e através do batismo no Espírito Santo, quando nós recebemos a plenitude do Espírito Santo. Outra base da confissão positiva, aquilo que somos para o nosso Pai em Cristo Jesus, né? Aquilo que a palavra diz que nós somos, filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros. Outra base, aquilo que Cristo está fazendo por nós, assentados à destra do Pai, intercedendo por nós, né? Em Romanos a gente vê, Cristo está assentado à destra do Pai, intercedendo por nós. Então essa é uma outra base da confissão positiva. E aí a última, aquilo que o Pai Celestial é capaz de fazer por nosso intermédio, através de nós, pelo seu Espírito e pela sua palavra. Ou seja, a autoridade que nós temos como filhos de Deus. A autoridade que nós temos como crentes. Então essas 5 são as bases, são os 5 principais aspectos. As 5 principais bases para a nossa confissão positiva. E é isso que eu vim trazer hoje para a gente aqui entender. Não é possível a gente confessar se a gente não conhece. Não tem como você crer em alguma coisa se você não tem conhecimento sobre aquilo. É básico. Não tem como você defender algo se você não conhece. Não tem como você crer se você nunca viu. Não tem como. É simplesmente impossível isso acontecer. Então não tem como você confessar, não tem como você falar, declarar que você tem fé se você não confessa. E não tem como você confessar se você não conhece. Então a fé, ela vem pelo quê? Pelo conhecimento da palavra. Agora, o que a palavra diz? A palavra, ela diz, então, que nós possuímos, quem nós somos em Cristo. Muitas pessoas, elas reconhecem, elas têm um conhecimento de que Cristo veio e é o Senhor e Salvador de suas vidas. Né? Muita gente, isso é uma coisa básica. Muita gente tem isso já entronizado em seus corações. Mas tem gente que não conhece o que verdadeiramente a palavra diz. Tem gente que não reconhece ou não sabe quais são os privilégios que eles possuem por serem filhos de Deus, né? Por serem herdeiros e co-herdeiros. Se a gente for aqui... Se a gente for em Provérbios, capítulo 4, versículo 20 ao 23, vem escrito assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. A gente percebe, então, que existe uma progressão aqui. Atenta, preste atenção às minhas palavras. Inclina os ouvidos. Não os deixe apartar-se dos teus olhos. Então, a gente percebe ouvido, a visão. Guarda no mais íntimo do teu coração. Além de você usar o ouvido, a visão, você guarda no seu coração. Porque são vida para os que os acham e saúde para o seu corpo. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, aqui a gente percebe, então, que a meditação na palavra, ela traz o quê? Vida
e saúde. A meditação na palavra é fonte de vida para nós. Então, na medida que você tem o conhecimento da palavra, você crê, você confessa. Mas quando eu falo conhecimento da palavra, eu não falo simplesmente ouvir, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas não é simplesmente ouvir, estou simplesmente ouvindo. Não é isso. Estou ouvindo com meu coração, estou ouvindo com meu espírito, estou ouvindo de forma consciente, meditando naquilo que eu ouço. Se a gente perceber aqui, ele não fala só de inclina os ouvidos porque os meus ensinamentos são vida e saúde para você. Aqui está escrito, incline os ouvidos, não deixe que os meus ensinamentos se apartam dos teus olhos, guarda os meus ensinamentos no teu coração. Então é uma meditação que vai muito além do ouvir. A meditação da palavra é o quê? Você ouvir, você ler, você meditar, você pensar naquilo até que isso o quê? Seja guardado no seu coração. Fique entronizado no seu coração. E aonde que você encontra esses ensinamentos? Aonde que você encontra as palavras de Deus? Na Bíblia. É na Bíblia que você encontra, é na Bíblia que você acha as palavras de Deus. É na Bíblia que você encontra, então, o que Deus quer para a sua vida. É na Bíblia que você encontra, que você entende o caráter do seu pai. É na Bíblia que você encontra aquelas promessas que Deus fez desde Abraão até hoje para nós. É na Bíblia. Então, o crente, ele não pode ser um crente que não lê a Bíblia. Muito mais do que apenas ler a Bíblia como se fosse um livro, a gente tem o quê? Ler, ouvir, meditar, entronizar, guardar e confessar. Porque não tem como você dizer que você tem fé se você simplesmente fala, não, eu tenho fé, eu estou guardando tudo no meu coração. Isso aqui é a minha fé. Não existe isso. A fé vem com o quê? Com a confissão. A fé e a confissão são duas coisas interligadas. Não existe fé sem confissão, é impossível. E muito menos não existe confissão sem fé. Porque como que você vai confessar alguma coisa se você não acredita nela? Você é um mentiroso se você fizer isso. Como que você vai falar alguma coisa se você não acredita no que você está falando? Se você fala alguma coisa que você não acredita, você está mentindo. E um crente não mente, não é verdade? Então, a confissão e a fé são duas coisas que andam juntas. Outros versículos, a Bíblia é cheia... A Bíblia é cheia de versículo que fala sobre meditar na palavra. E aí eu trouxe 2 para a gente aqui embasar mais ainda o nosso argumento. Então, outro versículo é Josué 1:8. Não cesse de falar desse livro da lei. Naquela época, o livro da lei eram os cinco principais livros da Bíblia. Essa era a palavra de Deus no Velho Testamento. Hoje em dia, o livro da lei é o Novo Testamento para nós. Mas é a mesma verdade aqui. Não cesse de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Outro versículo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele fará será bem-sucedido. Então a gente percebe aqui que quanto mais você meditar na palavra de Deus, mais você vai ser o quê? Bem-sucedido. Mais próspero você vai ser, mais bem-sucedido você vai ser. E aí, Deus, ele é um Deus que ele criou o homem para que ele seja próspero, né? Se a gente vê na palavra, se a gente vê desde de Gênesis, da criação do homem, o que Deus falou para o homem quando ele criou o homem? Também disse Deus, faça o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou.
E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes da terra, sobre as aves do céu e sobre os animais que rastejam pela terra. Então o homem, quando Deus criou o homem, ele criou o quê? O homem para ser próspero, para ser bem-sucedido. Ele criou um homem, então ele fez um homem, ele não fez um homem de forma simples, ele não foi mais simplesmente uma criaçãozinha que ele quis ter. Deus, quando ele fez um homem para que o homem tivesse, para que ele fosse a imagem e semelhança do seu Criador, para que ele tivesse uma comunhão perfeita com o seu Criador. O homem, quando ele foi criado como um espírito, porque Deus é espírito. E se um homem ele foi criado à imagem e semelhança do seu Criador, se o Criador é espírito, o homem é espírito também, né? Se você é criado à imagem e semelhança de alguma coisa, você tem o mesmo caráter daquela coisa. Então, se Deus é espírito, o homem também ele foi criado como um ser espiritual. E ele foi criado para ser próspero, ele não foi criado para ser pobre, para ser enfermo, para ser vermezinho de Jacó, muito pelo contrário. Ele foi criado para dominar, ele foi criado para ser bem-sucedido, para se multiplicar, para ser fecundo. Fecundidade, fertilidade é o quê? É prosperidade. Uma mulher fecunda, uma mulher que tem a habilidade de gerar filhos, ela é próspera, né? De dentro, ela é fértil, de dentro dela sai filhos, sai frutos. Então, Deus criou o homem com essa prosperidade, com o sucesso. Deus deu ao homem a bênção da prosperidade quando ele criou o homem. Adão era próspero, a Eva era fértil, os dois eram abundantes em vida. E eles foram criados, então, para ter essa comunhão perfeita com o seu Criador. Mas como a gente vê mais para frente o que acontece, o homem perverteu a sua criação. No momento que ele come, que ele prefere acreditar numa mentira de Satanás a acreditar na promessa de Deus, ele perverte a sua criação no momento que ele come da árvore do bem e do mal, do fruto da árvore do bem e do mal. E daí, como a gente sabe, ele passa a não mais ser um ser espiritual. Ele morre espiritualmente, ele vira apenas corpo e alma. Mas a gente também sabe que o caráter de Deus não muda. E eu vou chegar no ponto que eu quero falando tudo isso. O caráter de Deus, ele não muda. Então, o que Deus fez? Deus, ele tinha um plano perfeito. Ele tinha um cordeiro que viria trazendo de novo o renovo espiritual, trazendo de novo o renascimento espiritual para o homem. E só que o quê? Deus, ele não podia furar o seu próprio princípio. O princípio de Deus é muito básico. Deus respeita a sua vontade. Ele não vai fazer uma coisa por você se você não quiser. Deus, ele não é um Deus tirano. Ele é soberano, mas ele não é tirano. Então, ele respeita aquilo que você deseja. Se você não deseja as bênçãos dele, tudo bem, você não vai ter, porque você não quer. Ele não vai ir contra a sua vontade. Então, Deus, ele precisava que um homem ansiasse por um Salvador. Deus precisava que um homem, Deus queria que um homem ansiasse por um Salvador. Deus queria que o homem percebesse a sua condição de morte espiritual. E é por isso que o quê? Que a lei surgiu. A lei não surgiu como uma solução definitiva. A lei surgiu apenas como uma forma de apontar ao homem que ele precisava de um Salvador. A lei, ela vinha com diversas regras, né? A lei era um conjunto de imensas regras. E aí, pela lei, o homem poderia perceber que ele, sozinho, ele não seria capaz de cumprir a lei. Ele nunca seria capaz de cumprir a lei, porque a lei era impossível de ser cumprida 100% dela. Você nunca seria justo completamente aos olhos da lei. Tiago 2,10, ele traz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, era impossível você cumprir a lei. Era impossível você cumprir a lei. Então, o homem ele precisava perceber, ele precisava entender sua própria condição, para ele que pudesse desejar uma salvação, para que ele pudesse ansiar, para que ele pudesse, dentro dele, ele ansiasse por um Salvador. E aí, o que eu trago com isso? Por que eu estou falando isso? Porque eu trouxe da lei. E aí, a gente percebe, então, que agora nós somos filhos de Deus. Amém? Você não é mais escravo do medo, você é filho de Deus. Você é herdeiro e co-herdeiro de Deus, né? Em Romanos, fala assim,
Em Romanos 8, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E aí a gente percebe aqui, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Quando Jesus ele veio como quando ele morreu como para levar todos os nossos pecados, para levar toda a maldição da lei. E é isso que eu queria chegar quando eu citei a lei. Por quê? Porque nós somos redimidos. Pela Bíblia a gente sabe que nós somos redimidos. Nós somos filhos de Deus, nós somos redimidos. Mas algumas pessoas acham que a gente foi apenas redimido do pecado. Não é. Isso é uma verdade incompleta. Por isso que a gente precisa conhecer a palavra e meditar nela. Porque falar que você foi redimido do pecado é uma verdade incompleta. Você não foi apenas redimido do pecado. Você foi redimido do quê? Da maldição da lei. E o que a maldição da lei dizia? Vamos dar uma olhada na maldição da lei? Vamos dar. Então, a letra está pequena, mas eu precisava colocar todo o trecho aqui. Então, aqui em Deuteronômios 28, ele mostra, então, a lei. E aí, se a gente for, em Deuteronômios 28, a gente vai ver, se a gente ler tudo, aqui é só um trecho. Se a gente ler tudo, a gente vai ver as bênçãos para quem obedece à lei. Mas, se a gente for mais para frente, a gente vai também ver as maldições para quem desobedece à lei. O que era a maldição da lei? Era a punição para quem não cumprisse algum requisito da lei. Como a gente viu em Tiago diz: pois qualquer que guarda a lei, mas tropeça em um só aspecto, se torna culpado de todos. Então, essa aqui é a maldição da lei para todos que desobedeceram pelo menos um aspecto. Porque se você desobedecesse um aspecto, você se tornava culpado de tudo. Não tem como você ser justo. Não, eu sou meio justo, eu sou 60% justo, eu sou 30% justo, não é isso. Ou você é justo ou você é injusto. Pela lei não tem como você ser justo, porque era impossível você cumprir toda a lei. Como a gente vê aqui em Tiago, né? Se você desobedecesse um pouquinho da lei, você já era injusto, você já era culpado. Em Deuteronômios 28, a partir do versículo 15, a gente estuda, então, a gente percebe quais que eram as maldições da lei. E se a gente estudar, a maldição da lei, ela compreende 3 aspectos. A morte espiritual, porque o homem era morto espiritualmente naquela época, né? Ele era corpo e alma, mas ele era morto espiritualmente. Jesus ainda não tinha vindo trazer, né, o Espírito de Deus para nós ainda. Então, o homem era morto espiritualmente. Então, a maldição da lei, ela compreende a morte espiritual, a pobreza e a enfermidade. Aí, aqui, ó. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos, aqui não diz parte dos seus mandamentos, se você cumprir 95% dos mandamentos, não. Todos os seus mandamentos e seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito será tu na cidade e maldito será no campo. Ou seja, você vai ser maldito em qualquer lugar que você passar. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra. E as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bem legal, né? Maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que seja destruído e repentinamente pereças, por causa da maldição da maldade das tuas obras, com que me abandonaste. O Senhor fará que a pestilência te pegue a ti, até que te consuma a terra, até que passas para possuí-la. O Senhor te ferirá com a tísica, a febre, a inflamação, e com o calor ardente, a secura. E com o crestamento e a ferrugem, isso te perseguirá até que pereças. Isso aqui é só um trecho, mas deu para perceber que a maldição da lei era bem extensa e bem ruim. Então, a maldição da lei, ela compreendia o quê? A morte espiritual, a pobreza, né? Maldito seja fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, as crias da tua vaca, da ovelha. Maldito é tudo que você pertence, tudo que você não pertence. E aí também
a maldição da lei também compreendia o quê? Enfermidade, né? O Senhor te ferirá com a febre, a inflamação, a doença, enfim. Então, a maldição da lei, então quando a gente foi redimido, a gente não foi redimido apenas do pecado. A gente foi redimido da morte espiritual, a gente foi redimido da pobreza e a gente foi redimido o quê? Da enfermidade, amém? A gente precisa, então, entender isso, né? A gente precisa entender que o homem, a gente precisa entender que o homem, quando Jesus ele veio, quando a gente se tornou filho, quando a gente teve a oportunidade de se tornar filho de Deus, não foi apenas uma remissão de pecados, foi uma remissão da maldição da lei. Né? Em Gálatas 3,13 vem escrito assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldito em nosso lugar. Aí você pergunta, mas Deus não é bom? Deus não é bom? O caráter dele não é bom? Então, para que existe tanta maldição assim, né? Se o caráter dele é bom, um Deus que é bom, ele não lança maldição. Mas o que a gente está vendo aqui é maldição até não dá mais. Mas por que, então, que existia a maldição da lei? Deus é bom. Deus é bom. O homem já era pervertido em sua natureza. Por que eu estou falando isso? Porque, como eu disse, o homem decidiu pecar. Adão, ele decidiu pecar. Ele voluntariamente decidiu acreditar numa mentira de Satanás. Ele, voluntariamente, ele decidiu, então, perverter a sua própria criação. O homem, quando ele foi criado, ele foi, como eu disse, ele foi criado com a bênção da prosperidade. Ele foi criado para dominar, para reinar em vida, para se multiplicar, para ser fecundo, para povoar a terra, para dominar sobre todos os animais que existiam, para reinar aqui na terra, para ser rei e dono desse lugar. Mas o que aconteceu? O homem, ele próprio, voluntariamente decidiu perverter o sentido da sua criação. E como eu disse, Deus, ele é tão bom que ele simplesmente não jogou um fogo e acabou com tudo isso. Muito pelo contrário, ele tinha um plano perfeito para fazer com que o homem se redimisse. Mas ele tinha um plano tão perfeito que ele não queria forçar o homem também. Não, olha, eu vou te forçar a você aceitar isso. Não. Deus, ele queria que o homem entendesse a sua condição. Então, por isso que existe a maldição da lei. A lei em si, como eu disse, a lei existia como um todo para que o homem entendesse que ele nunca, sozinho, no estado que ele estava, ele nunca conseguiria ter uma comunhão perfeita com Deus. Ele nunca conseguiria ser próspero com Deus. Ele nunca conseguiria ser perfeitamente unido com Deus. Era impossível. A lei mostrava essa impossibilidade, era impossível. Por quê? Porque se você não cumprisse todos os mandamentos e todos os estatutos, essas maldições iam cair sobre você. Então era impossível você, o homem, no caráter que ele estava, na natureza que ele estava naquele momento, ele conseguir se unir a Deus, ele conseguir ter comunhão com Deus, ele conseguir ser próspero, ele conseguir evitar a maldição da lei, era impossível. Deus, ele não é mau, mas ele precisava mostrar ao homem a condição dele. Ele precisava mostrar ao homem que, da forma que ele estava, era impossível ele ter uma comunhão com o seu Criador, era impossível. E aí, por isso, então, o homem começou a ansiar. A lei veio para que guiasse o homem a Jesus Cristo. A lei veio para que apontasse, como forma de apontar ao homem a necessidade da vinda de Cristo. E aí, quando Cristo vem, o que ele fez? Ele se fez maldito. Porque a própria lei falava o quê? Maldito é aquele que é pendurado no madeiro. Né? Maldito é aquele que é pendurado no madeiro. O mais maldito era aquele que era pendurado no madeiro. Então, Jesus, ele o quê? Ele se submeteu a ser maldito em nome de toda a humanidade. Para que trouxesse o quê? Para que você fosse redimido. Redimido de quê? Não só do seu pecado, mas redimido de toda a maldição da lei. Todas essas pragas, isso aqui é só um pedaço, existia muito mais praga do que isso. Todas essas pragas, todas essas maldições, você foi redimido. E por que eu estou falando isso? Porque você foi criado para reinar em vida. O homem, ele foi criado para reinar em vida. O homem foi criado para ele ser o quê? Ele não ser pobre e enfermo, muito pelo contrário. Ele foi criado para ele reinar em tudo que ele fizesse. Então, a pobreza, hoje em dia, nós, como filhos de Deus, nós não somos escravos do medo, muito pelo contrário. Nós somos o quê? Nós reinamos sobre a pobreza, nós reinamos sobre a fome, nós reinamos sobre a doença, nós reinamos sobre a morte. Porque mesmo que nós morramos fisicamente, a gente é o quê? A gente tem a vida eterna.
né? Deus criou o mundo, Deus enviou o seu único filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se você crê em Jesus, você tem a vida eterna. Você, além de não perecer, você tem a vida eterna, que é o quê? É uma vida eterna que começa aqui na terra e se prolonga pela eternidade. Nunca vai ter um prazo de duração para essa vida eterna que você tem. E é por isso que eu falo, quem tem fé precisa conhecer a palavra de Deus. Porque você só entende quem você é como filho se você conhecer a palavra de Deus. E eu não venho falar aqui que você reina em vida porque eu quero te trazer um evangelho da prosperidade. Eu não quero te trazer uma teologia barata. Eu não quero te trazer aqui uma coisa para você sair feliz numa quinta-feira à noite. Não, a palavra já declara isso. A palavra já diz que você reina em vida. A palavra já diz que você foi redimido da maldição da lei. A palavra já declara isso tudo. Eu não estou trazendo aqui um evangelho biscoito da sorte. Não é isso. O que é um evangelho biscoito da sorte? Tony Cook, ele tem um texto que ele fala justamente sobre isso. A gente não pode ler a Bíblia como se fosse um biscoito da sorte. Porque o biscoito da sorte, ele vai trazer uma mensagem bonitinha para alegar o seu ego. Muitas vezes. Então, o que acontece? A gente não pode ler a Bíblia como um biscoito da sorte. Mas eu não estou trazendo esse evangelho para você. Eu estou trazendo um evangelho vivo, verdadeiro. Jesus Cristo, ele morreu e ressuscitou para que você fosse filho de Deus. Para que você não fosse escravo do medo. Para que você fosse recriado. Para que você fosse redimido do pecado. Redimido da pobreza. Redimido da enfermidade. Para que você soubesse a autoridade que você tem em Jesus Cristo. A autoridade que Deus já te deu em Jesus Cristo, para você entendesse quem habita dentro de você, que quem habita dentro de você é o Espírito Santo. Então, o que eu estou trazendo para você não é um evangelho barato, é a verdade, amém? E quando eu falo, então, quando a gente estuda a fé, a gente precisa entender essa verdade. A gente precisa compreender, então, a palavra de Deus. Mas apesar da gente já ter todas essas bênçãos, apesar da gente já ter sido redimido da maldição da lei, apesar da palavra em Romanos 8 já declarar, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não nos poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Mas apesar dessa palavra maravilhosa que garante tudo para nós, as bênçãos elas não vão chegar até você se você não declarar. Como eu disse, a fé e a confissão, elas andam juntas, né? Você pode perceber, é muito fácil você perceber se uma pessoa ela tem uma crença errada. Porque a crença errada que ela tem, a forma errada que ela acredita no coração dela vai o quê? Transparecer pelas palavras que saem da boca dela. Então, da forma que ela confessa a palavra, ela vai revelar se ela crê da forma certa ou se ela crê da forma errada. E se ela crê da forma errada, ela não vai obter as bênçãos de Deus. Por quê? Porque, como eu disse, Deus é um Deus que ele não vai fazer além do que você quer que ele faça. Ele não vai te dar as bênçãos se você não as quer. Não tem como você obter mais do que você confessa, é impossível. É impossível você obter mais do que você declara, porque o que você declara é o tanto que você conhece. Aquilo que você declara é o tanto que você acredita. Então, não tem como você acreditar até um nível e obter coisas na fé que sejam de um nível superior ao que você acredita. Não existe. A sua crença, a sua confissão vão delimitar o quanto que você recebe. Então, a confissão de fé, então, ela revela dois aspectos. O primeiro aspecto, então, a confissão da fé, ela revela o seu posicionamento no mundo espiritual. A forma como você confessa determina, então, sua posição. Se você confessa que você é um vermezinho de Jacó, então, com certeza, essa é a sua posição no mundo espiritual. A sua posição é de vermezinho de Jacó. Você não vai ter nada. Por quê? Porque um vermezinho de Jacó não tem nada. Então, a confissão da fé, ela determina, então, em primeiro lugar, ela determina a sua posição no mundo espiritual. Então, é por isso que é importante a gente entender o que a gente confessa, o que sai da nossa boca. Porque se você confessa errado, essa é a sua posição que você tem no mundo espiritual. Você não pode ter uma posição de rei se você confessa que você é escravo. Você não pode ter uma posição de dominador, de conquistador, se você confessa que você é um servo. Não existe isso. Não tem como você ser mais do que você declara
declara que você é. Porque a declaração, a confissão é um reconhecimento. Se você não se reconhece em tal posição, você não está nessa posição. Se você não se reconhece como um rei, se você não se reconhece como um filho de Deus, se você não se reconhece, significa que você não declara que você é o filho de Deus. Então, você não está na posição de ser um filho de Deus. Simplesmente isso. Não tem como a confissão e a fé andam juntas. Então, a confissão da fé, ela mostra o seu posicionamento no mundo espiritual. Um segundo aspecto, então, da confissão da fé, ela estabelece o limite da sua vida. A sua confissão estabelece o limite da sua vida. Então, se você não confessa com ousadia, se você não sabe o que você está confessando, você está estabelecendo o limite da sua existência. Você está estabelecendo ali o limite da sua prosperidade. A sua prosperidade acompanha a sua confissão. Você não vai receber mais do que você confessa. Então, Então, o que acontece? A confissão, então, ela determina o quanto você recebe, ela determina a sua existência, ela determina o seu posicionamento. É por isso que Deus é um Deus de confissão. É por isso que é importante a gente entender, então, o que a gente confessa, o que sai da nossa boca, o que a gente fala. É muito legal a gente chegar aqui e cantar, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus, amém, aleluia. Mas você precisa acreditar que você é um filho de Deus. Porque só cantar no louvor que você não é escravo do medo, é filho de Deus, é muito fácil. Mas você acreditar, entronizar isso no seu coração e realmente usar isso para a sua confissão diária, é isso que é o importante. O importante não é você simplesmente cantar no louvor da igreja. O importante é você confessar isso, que isso seja uma verdade no seu coração, que você conheça a palavra de forma tão íntima, que você realmente entenda, eu não sou mais escravo do medo, eu não sou mais filho do pecado, eu não sou filho do diabo, eu não pertenço a esse mundo, eu sou redimido da pobreza, da enfermidade, da morte. Eu sou redimido, eu sou filho de Deus. E como filho de Deus, eu reino em vida, amém? Então, a incredulidade, então, ela destrói os efeitos da fé. Né? Você glorifica o que você confessa. Então, mas aí você pode pensar assim, mas eu não glorifico o diabo. Deus me livre de glorificar o diabo. Você não glorifica? Tem certeza que você não glorifica o diabo? Porque no momento que você confessa incredulidade, no momento que você confessa dúvida, no momento que você confessa incerteza, você está glorificando a quem? A Deus é que você não está. Você está glorificando o diabo. Porque se você não glorifica a Deus com as suas palavras, você glorifica o diabo. Ou você glorifica um, ou você glorifica o outro. Não tem como você não glorificar ninguém. Né? É aquele ditado, que se você está em cima do muro, querido, você já é do diabo, né? Porque o muro já pertence ao diabo. Então, você glorifica aquilo que você confessa. Então, se você confessa incredulidade, inevitavelmente você está glorificando o diabo. Se você confessa a palavra, se você confessa a verdade, se você confessa quem você é em Cristo, você está glorificando a Deus. E eu trago aqui um exemplo de incredulidade, de confissão errada. Vamos ver aqui um exemplo de confissão errada. Peraí. Um exemplo de confissão errada são aqueles espias que foram enviados para espiar a Terra Prometida. Dos 12 espias que foram enviados, 10 voltaram com um relatório belíssimo. Então, em Números, não precisam abrir, por isso que eu trouxe aqui. Números 13, a gente vai ver, apesar da letra pequena, a gente vai ver o que eles falaram. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra que nos enviaste. Fomos à terra que nos enviaste e verdadeiramente ela mana leite e mel. E esse é o fruto dela. Beleza. Então eles foram lá e constataram. Cara, ela realmente mana leite e mel. Realmente é aquilo que Deus prometeu. Beleza, a confissão está certa. Mas aí, eles viram os gigantes da terra. Né? Eles viram que quem habitava a terra eram cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas que habitavam na terra de Negueb, os heteus, jebuseus, amorreus, arará. E aí Caleb ele falou:
Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Caleb, ele falou assim, tudo bem, tem tudo isso, beleza, tem tudo isso que você está falando, mas Deus prometeu aquela terra, então subamos, e que se a gente subir, a gente vai dominar sobre a terra. Mas o que os 10 espias falaram? A confissão aqui não está pouca, né? E os espias falaram assim, porque os homens que com ela tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes e éramos aos nossos próprios olhos, não somente aos olhos dele, mas os nossos também, como gafanhotos. E assim, também o éramos aos seus olhos. E qual foi o erro aqui então? Se a gente vê aqui no começo, esses espias falam assim, cara, realmente, a gente foi na terra e viu, a terra realmente mana leite e mel, é a terra que Deus prometeu pra gente. Se eles ficassem ali, estava bom, eles deveriam ter calado a boca e ficado ali. Por quê? Porque daí eles começaram a ficarem entretidos com as circunstâncias. O problema desses espias não foi que eles falaram, olha, a gente foi na terra, ela mana leite e mel, mas ali tem os habitantes que são os gigantes. O problema não foi eles terem visto que ali habitavam os gigantes. Porque se a gente vê, a fé não é fingimento. A fé, ela não é fingimento. O que Marcos 11:23 ele fala? Se você disser a esse monte, erga-te e lança-te no mar, será feito o que você crer e falar isso, será feito conforme você diz. A Marcos 11:23 ele não fala, se você fingir que esse monte não existe, vai ser feito como você diz. A fé não é fingimento. Você olha para o monte, sabe que ele está ali, e você fala, erga-te no mar e vai embora. Beleza? Então, a fé não é fingimento. Então, se aqueles homens, o problema deles não foi que eles viram os habitantes. Não foi esse o problema. Foi que eles ficaram entretidos com as circunstâncias. Ao invés deles pegarem, verem que existiam gigantes ali e falarem, beleza, tem gigante, mas sabe o que é? Deus é o nosso Deus, Deus é todo-poderoso, Ele já deu essa terra, já é a terra prometida, então olha só, tem gigante, mas sabe o que vai fazer? A gente vai lá e vai derrotar e vai dominar a terra e beleza, é nossa. Mas não, eles se entreteram naquele pensamento, eles se entreteram com as circunstâncias, eles não dominaram sobre as circunstâncias, eles se entreteram naquele pensamento e deixaram que aqueles pensamentos dominassem o coração deles. E o que aconteceu? Incredulidade veio. E aí eles falaram, olha, é impossível a gente dominar essa terra. É impossível. Ela mana leite e mel? Mana. Deus deu essa terra? Deu. Mas sabe o que é impossível? Por quê? Porque tem uns gigantes ali que é impossível. A gente é igual gafanhoto. Vai ser impossível a gente conseguir. E aí quando eles falaram que era impossível, o povo de Israel, se a gente for ver aqui, ó, e diante dos filhos de Israel, porque incredulidade pouco é bobagem, eles não somente falaram isso, mas eles fizeram com que o povo todo acreditasse no que eles estavam falando. Porque os 10 espias, eles chegaram, falaram esse diagnóstico terrível, e eles fizeram, através da confissão deles, a confissão errada, eles acabaram influenciando todo o povo de Israel a acreditar nessa confissão errada. E aí, qual foi o resultado disso? O resultado disso foi um povo inteiro murmurando contra Deus. Foi um povo inteiro murmurando. E o que eles falaram? Se a gente for em Números 14:3, o povo inteiro fala assim, e por que nos traz o Senhor a essa terra? Para cairmos à espada e para que nossos homens e nossas crianças sejam por presa? Não nos será melhor voltarmos para o Egito? Olha só. O povo ficou tão entretido, tão influenciado pela confissão negativa, que muito pelo contrário, eles começaram a murmurar contra Deus. Falar, Deus, por que você trouxe a gente aqui? Se era pra gente morrer por causa dos gigantes, era melhor a gente ter ficado como servo no Egito, que a gente estava muito melhor do que essa porcaria que está acontecendo aqui. Então, eles não acreditaram no que Deus trouxe para eles. Deus, ele havia prometido a terra prometida. Se a gente for ver aqui, ó. Em Êxodos, Deus mostra, né? Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhe a terra
de Canaã, terra que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizaram, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diz os filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirei debaixo da servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Mas embaixo ele fala, eu vos levarei à terra, a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vô-lo darei como possessão. Eu sou o Senhor. Essa era a promessa. Essa era a promessa que aquele povo deveria acreditar. Eu já dei essa terra a vocês. Povo de Israel, essa terra já é de vocês. Eu sou o Senhor e eu que digo que essa terra é de vocês. Mas o que aconteceu? Aqueles 10 espias, eles resolveram confessar negativamente. Eles resolveram confessar de forma negativa. Eles preferiram confessar que era impossível dominar aquela terra. E qual foi o resultado? Um povo inteiro duvidando da capacidade de Deus. Um povo inteiro duvidando do caráter de Deus. E o que Deus fala a esses 10 espias? Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi aos seus pais. E sim, nenhum deles que me desprezaram haverá. Através de uma confissão errada, você despreza a Deus. Aqueles homens, eles confessaram incredulidade. Eles anularam o sucesso deles. Deus já havia garantido o bom sucesso para o povo de Israel. Deus já havia garantido a posse da terra prometida ao povo de Israel. Isso já era um juramento, já era uma garantia, já era prego batido e ponta virada. Era deles aquela terra. Mas 10 espias resolveram confessar negativamente, resolveram confessar a incredulidade, resolveram confiar em Satanás ao invés de confiar em Deus. E o que resultou? Nenhum daqueles 10 espias pisou na terra prometida. Além disso, Deus fala que eles desprezaram a ele. Uma confissão negativa despreza a Deus. Uma confissão negativa glorifica Satanás e despreza Deus. É por isso que é importante a gente entender a importância da nossa confissão. O que você anda confessando com a sua boca? Você diz que confessa fé, mas você realmente confessa fé? Porque se você confessa incredulidade, você está desprezando a Deus. Você está desprezando Jesus Cristo. Você está desprezando tudo que Deus fez a você. Você está glorificando Satanás. Eu tenho certeza que você não quer glorificar Satanás. Eu tenho certeza que essa não é a sua vontade. Eu tenho certeza disso. Então é por isso que a gente tem que prestar atenção no que a gente confessa. Filipenses 4:8, eu já estou acabando. Filipenses 4:8 fala assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, que seja isso que ocupe o seu pensamento. Que seja isso que ocupe o seu pensamento, que seja isso que domine o seu coração, que seja isso que esteja dentro de você. Tudo que vier de Deus, amém? A confissão, é tão importante a gente prestar atenção no que a gente confessa, porque a palavra, a fé, ela vem o quê? Ouvir a palavra de Deus. No momento que você confessa incredulidade, o seu coração, você está assimilando aquilo que você está falando. Se você está confessando incredulidade, aquilo que você está confessando está entrando dentro de você. Então, no momento que você confessa a palavra, no momento que você confessa o que a palavra declara, no momento que você confessa o que a palavra diz, a sua fé está aumentando. Por quê? Porque você está ouvindo a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E o ouvido mais perto da sua boca é o seu. Então, no momento que você confessa a palavra de Deus, a sua fé aumenta. Porque você ouve a palavra de Deus e aquilo entroniza no seu coração. É por isso que é importante você saber confessar. É por isso que é importante você querer, você ansiar por pensamentos bons entrando no seu coração. Por você ansiar por pensamentos bons inundando a sua alma, inundando a sua mente. Renove a sua mente com a palavra de Deus. É isso que a palavra fala. A palavra é muito clara. A palavra de Deus é muito clara. Tem gente que acha que a palavra de Deus é um enigma. Eu não consigo ler a palavra porque é um enigma. Deus não deu um enigma para você. Ele não deixou um quebra-cabeça na sua mão. Ele não deixou uma bomba relógio. Não é isso. A palavra é muito clara, ela é muito fácil, ela é muito simples. Ela fala: guarde dentro de você os pensamentos bons.
tudo que é bom, tudo que tem virtude, tudo que é agradável, deixa isso inundar a sua mente. Fale, confesse, é isso que a palavra diz, ela é muito clara. Ela é muito clara, gente. A gente precisa aprender a confessar positivo. A gente passou da idade de ser uma igreja burra. A gente passou da idade de ser uma igreja tola. Se a gente está aqui, porque a gente é uma igreja triunfante. Se a gente é triunfante, a gente tem que aprender o que a gente confessa. Não tem como a gente estar aqui, ser nascido para viver os últimos dias da igreja e a gente confessa porcaria. Não pode sair porcaria da nossa boca, não pode, pensamentos mundanos não podem dominar o nosso pensamento. Você não é igreja para isso, você não está aqui para isso. Porque se você estivesse aqui para isso, você não estaria aqui. Isso não seria o seu tempo. Se fosse para você estar aqui, fingindo, brincando de ser igreja, brincando de ser cristão, brincando de ser justo, você não estaria aqui, desculpa, mas você não teria sido criado para estar nesse tempo. Se você está aqui hoje, se você está aqui na Terra, se você está vivo, habitando esse planeta hoje, é para quê? Para você ser igreja. E você só vai ser igreja se você tiver fé, se você tiver uma confissão positiva. Se você entender, se você conhecer a palavra. A palavra, o conhecimento da palavra, a confissão não é somente para quando você está na igreja. Eu estou na igreja, que eu estou sentado bonitinho, então eu só vou confessar a glória. Mas quando eu passar ali da porta, eu já vou confessar porcaria. Não é isso. Não é isso, você não deve pensar desse jeito. Pode ser que você nem pense desse jeito, mas pode ser que você haja desse jeito. Você involuntariamente confessa porcaria porque... Enfim, não é isso. Aonde você estiver, confesse boas palavras, confesse a palavra, confesse aquilo que está escrito. Se a gente for em Tiago... Já estou acabando, eu juro que estou acabando. Se a gente for aqui em Tiago... Cadê? Peraí, isso. O último versículo. Se a gente for em Tiago 1, capítulo 1, versículo 22 a 25, o que vai estar escrito aqui? E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. E sede cumpridores e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Como eu disse, a palavra é muito clara. Se você for só ouvinte e não for cumpridor, você está se enganando a si mesmo. Pois se alguém é ouvinte e não for cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Então, se você só ouvir e não cumprir, você é aquele cara que se olha e não sabe nem quem você é. Você é aquele cara que nem se reconhece no espelho. A palavra é muito clara. Vocês estão entendendo que a palavra é clara? Aqui não tem nenhum enigma difícil de decifrar. Aqui tem uma coisa extremamente clara. Seja cumpridor da palavra e não somente ouvinte. Se você for cumpridor e não for... Se você só for ouvinte e não for cumpridor, você está se enganando, cara. Só isso. A palavra diz, cara, tu está se enganando. Pois, se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo esquece da forma como era. Entretanto, aquele que se atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido. Qual que é o ouvinte esquecido? É aquele que ouve e não cumpre. Não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, esse é bem-aventurado no que fizer. Você quer prosperidade? Todo mundo quer prosperidade. Ninguém quer ser pobre, ninguém quer ser enfermo, ninguém quer ser pobre, ninguém quer. Tem gente que confessa errado, mas não quer, né? Não quer. Ninguém confessa, não, eu sou pobre, eu adoro ser pobre. Ninguém gosta de ser pobre. Então, se você quer prosperidade, se você quer saúde divina, aqui tá a fórmula. Seja ouvinte, seja cumpridor. Porque no momento que você for ouvinte, cumpridor da lei perfeita da liberdade, você vai ser bem-sucedido no que fizer. E qual que é a lei perfeita da liberdade? Na Bíblia a gente vê, né, que na Bíblia fala, e conhecereis a verdade vos libertará. A palavra também fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, se a palavra é a verdade liberta, significa o quê? Que a palavra liberta, né? Matemática simples. Então, a palavra liberta. Então, no momento que você entende que a palavra liberta e você cumpre aquilo que a palavra diz, você vai ser bem-sucedido. Não tem como você não ser bem-sucedido se você cumprir a palavra, se você cumprir o que a palavra diz. Agora, não adianta você apenas ser ouvinte e não cumprir a palavra, porque senão a sua fé não serve de nada.
Amém? A gente precisa entender que a nossa fé, ela vem com a confissão. Fé e confissão andam juntas. Não tem como você ter fé e não confessar. Não tem como você ter fé e confessar incredulidade. Porque no momento que a incredulidade sai da sua boca, você está anulando a sua fé. No momento que a incredulidade sai da sua boca, você está glorificando o diabo. No momento que a incredulidade sai da sua boca, você está desprezando Deus. No momento que a incredulidade sai da sua boca, você está ignorando o que Jesus Cristo fez por você na cruz. E eu tenho certeza que não é isso que você quer. Não é isso que você quer. Se eu perguntar para você, você ignora Jesus Cristo, você vai falar, Deus me livre, eu não ignoro. Então para de confessar a incredulidade. Porque no momento que você confessa a incredulidade, é isso que você está fazendo. Amém? O grupo de louvor pode subir. Amém. Obrigada, Pai. Tu és bom. Então, porventura tem alguém aqui que ouviu essa palavra e não aceitou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida? Deus é bom, gente. Deus é muito bom. Deus é maravilhoso. Ele deixou essa palavra para que nós possamos ser prósperos. Deus é um Deus de prosperidade. E se você ouviu essa palavra, você não tem Jesus na sua vida, cara, aceita Jesus. Aceita Jesus, que só tem coisa boa. Só tem coisa boa. Viver com Deus é uma vida de aventura. É uma vida maravilhosa viver com Deus. Agora, se você tem Jesus Cristo na sua vida, mas não foi batizado no Espírito Santo, se você não fala em línguas, cara, essa também é a sua oportunidade. Falar em línguas é uma capacitação sobrenatural de Deus. No momento que você fala em línguas, que você é batizado no Espírito Santo, você tem capacidade para fazer tudo o que você precisa fazer na sua vida, para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Então, se você não foi batizado no Espírito Santo, esse é o seu momento, amém? Amém, pastor?